Boa tarde, queridos. Seja bem-vindo a mais um Devocional do Meio-Dia do canal Betel Serra. Eu sou a Graciela Ribeiro e é um privilégio poder estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês da Palavra do Senhor. E antes de começarmos, quero dizer para você que ainda não deu o seu like, dê aí o seu joinha para que o nosso canal se torne cada vez mais relevante. E você também pode fazer o seu pedido de oração no decorrer da palavra. Você deixa aí no chat o seu pedido de oração, que nós vamos estar encaminhando para o Ministério de Intercessão para estar orando pelo seu pedido. Vamos lá? Que a palavra hoje está preparada pelo céu. O texto que nós vamos meditar hoje é Jeremias 33:3, que certamente é muito conhecido por nós, por muitos, né? Que diz assim: clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa palavra veio ao meu coração e por aqui a gente poderia ter vários temas, como por exemplo, a resposta que vem do Senhor, a resposta que vem do céu. Porque ele diz assim, e eu responderei. Ou nós poderíamos de repente, as coisas grandiosas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Porque ele diz para nós, direis coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas o tema para essa mensagem, para essa meditação é: você clama ou você reclama? Clama ou reclama? Por quê, queridos? Vamos entender um pouquinho. Clamar, eu peguei alguns significados de clamar e reclamar para que possa ficar um pouquinho mais claro no decorrer da meditação. Clamar diz assim, significa pedir insistentemente, rogar, exclamar em alta voz, bradar. E aqui o Senhor nos diz claramente no texto, clama a mim, correto? E a reclamação? Um significado assim muito interessante que eu achei, para ficar mais claro para nós, reclamação é queixa, ação de reclamar, de reivindicar um direito, protesto, ação de contradizer, de se opor através das palavras. Então vamos lá, queridos. No texto de Jeremias 33:3, o Senhor dá uma direção clara para o povo de Israel e para nós. Clama a mim. E ele já afirma no texto o que? Eu responderei. Ele não diz somente clama a mim e ponto. Ele diz, clama e eu responderei. E Deus, ele é imutável. Como nós vemos em Hebreus 13:8, ele diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, o mesmo Deus que disse para o povo de Israel, clama a mim e eu te responderei, é o Deus que diz para nós hoje e que garante para nós hoje a resposta. Aí você pode estar pensando, mas eu já tenho clamado tanto ao Senhor, por que que eu não consigo ouvir a resposta? Por que que Deus não me responde? Mas é muito simples, querido, porque a gente não para de falar, a gente não se cala para ouvir. Sabe quando você reúne os amigos, tem famílias que são assim, são muito falantes, está todo mundo sentado na mesa, o que está na ponta está conversando com o da ponta de cá, o outro da frente está conversando com o de cá e fica aquela conversa cruzada, todo mundo falando junto e eles conseguem se entender, não sei como? Então, Deus não é assim. Deus deixa você falar, Deus está atento ao seu clamor, só que Ele espera você se calar para ele poder te responder. Porque é no silêncio que Deus começa a nos responder, mas primeiro
é no silêncio que ele começa a tratar conosco. Porque como nós vemos, já falamos aqui, ele não coloca vinho novo em vasilha velha. Então, para Deus te dar a resposta, primeiro ele vai tratar alguma coisinha que está no seu coração, que precisa ser tratado, para ele te preparar para receber a resposta que ele tem para você. Porque, às vezes, Deus nos responde e a gente não aceita a resposta de Deus. Porque ele não nos respondeu da forma que nós gostaríamos. Ele não disse o sim que nós esperávamos. Então, por isso que primeiro a gente precisa se calar, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não grita, ele sussurra. E se você não estiver em silêncio, com o seu coração voltado e sedento para ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir ouvir. Mas aí, o que normalmente a gente faz? A gente clama ao Senhor. E aí a gente clama uma vez, a gente clama duas, porque afinal de contas, clamar é pedir insistentemente. Só que como a resposta não veio instantaneamente, porque o ser humano, né, nos dias de hoje estão nesse ritmo, tem que ser fast food, né, tem que ser tudo rápido, instantâneo, aí a gente começa a reclamar. Quer ver como que a gente faz? Vamos pegar um exemplo de uma mercadoria, de um produto, um celular, ou você contratou algum serviço de internet e que não está funcionando legal. Aí você liga e fala, oi, lá, né, pro sistema lá, pros atendentes de reclamação lá, do consumidor. Oi, tudo bem? Então, né, eu comprei tal produto e aí eu não tô conseguindo, né, não tá funcionando da forma que foi prometido, tal, né. Aí a pessoa fala, não, vamos resolver o seu problema. Aí te dá a direção, faça assim, 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 assado. Aí você, não, então tá bom, obrigado, tal, tenha um bom dia. Aí você vai, tenta, e você não consegue resolver o problema. Aí você liga mais uma vez. Ou, de repente, você vai até o estabelecimento. Olha, eu já entrei em contato, já falei, né, segui as direções, mas ainda não resolveu o problema da mercadoria que eu comprei, não tá funcionando legal. E aí a pessoa fala, não, então faça assim, assim, te dá outra direção. Aí você volta para sua casa ou você desliga o telefone e vai fazer a direção que a pessoa, né, lá te deu. Só que não funciona. Aí o que você faz? Você vai de novo ao estabelecimento. Ou então você liga para falar que o produto, que a mercadoria continua com o mesmo problema. Só que você vai falar da mesma forma que você falou a primeira vez? Ou que você falou a segunda vez? Você já vai, e normalmente, vamos ser sinceros, gente, normalmente a gente faz assim, olha só, então, eu já liguei, eu já vim aqui e já falei do problema, vocês me deram direção, me passou para não sei quem, e até agora, meu problema não foi resolvido. Eu já segui todas as direções que vocês me deram, tá? Eu já tô aqui agora, ó, perdendo meu tempo, minha hora, meu dia, para vir aqui de novo e vocês não me dão solução nenhuma. É assim que a gente faz com Deus também. A gente clama uma vez, a gente clama duas, e às vezes a gente clama até três. E aí depois a gente volta para Deus e fala assim, Deus, eu já clamei, eu já orei tantas vezes quanto o Senhor já me direcionou para orar. Eu já jejuei tantas vezes que o Senhor disse que era para eu fazer. Eu já fiz propósito, já fiz voto, eu já fiz tudo, Deus. E até agora, o Senhor não resolveu o meu problema. O Senhor não me deu a resposta. E aí, Deus? Até quando eu vou esperar? O tempo está passando. E a situação não muda. E a porta que eu preciso de emprego não se abre.
e aquela promoção no meu trabalho não acontece. E a solução dos problemas dentro da minha casa não se resolve. E eu já fiz tudo o que o Senhor me direcionou. Talvez o seu tudo foi não se calar diante da presença do Senhor. Porque quando Deus te direciona para fazer algo, não é como um passe de mágica para resolver o seu problema. Mas quando Deus te direciona para fazer algo, é porque primeiro Ele quer trabalhar no seu coração, para que depois Ele te dê a resposta. Porque Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então nós temos que aprender a nos calar. Em Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de calar e tempo de falar. Qual tem sido o seu tempo? Você tem conseguido entender qual é o seu tempo? Se é de continuar clamando ou se é de calar? Em Tiago 1:19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Às vezes, a gente está com tanta pressa para que Deus nos responda e resolva o nosso problema naquela hora, e a gente não para de falar para ouvir, e aí outras coisas vão entrando no nosso coração. E a gente começa a jogar isso para Deus. Às vezes, a ingratidão, porque você não consegue ver Deus fazendo nada do que você quer. Então você não consegue nem agradecer pelo que você já tem. Você só continua reclamando por aquilo que você não tem. Às vezes você fica irado contra o próprio Deus, né? Porque Deus não fez a justiça que você esperava que Deus fizesse. Queridos, nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso e que o agir de Deus não é o nosso agir. Porque, como o Senhor disse para Samuel quando ele foi à casa de Jessé para poder ungir um rei, o Senhor disse: você tem visto o exterior, mas sou eu quem vejo o coração. Eu não vejo como os homens, que nós somos limitados, nós só enxergamos as situações. E às vezes estamos tão pressionados em que você não consegue olhar para Jesus. E às vezes quando você olha, você acha que ele está simplesmente dormindo e vai deixar você morrer. Foi como os discípulos fizeram quando eles estavam no meio do mar na tempestade. E que eles olharam e viram Jesus deitado, dormindo, e falam: Senhor, não importa que morramos? Ô querido, o Senhor tem todos os seus dias escritos no seu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse, é o que está em Salmo 139. Ele tem cuidado de você. E se hoje você tem ainda um fôlego de vida, é porque Ele te deu. Se você conseguiu chegar ao final de mais um dia, é porque Ele está com você. A gente precisa entender que não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor. Porque se de fato Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que precisa dirigir os nossos passos. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Mas você quer ser guiado a toda a verdade? Ou você quer ser guiado à sua verdade? Porque para a gente ser guiado no caminho da verdade, que é a palavra do Senhor, é uma decisão nossa de andar nesse caminho. O Senhor está conosco todos os dias e nós temos que ter essa decisão de andar no caminho da verdade. E quando a gente decide andar no caminho da verdade, essa verdade nos confronta para que o nosso caráter seja moldado.
Então, entenda e esteja certo que quando nós nos silenciamos, Ele age em nós, nos preparando para que recebamos a resposta e muito mais além do que a gente possa esperar. Não tenha medo, somente creia e espere e se cale diante de Deus. Amém? Vamos orar? E enquanto a gente ora, você ainda pode deixar o seu pedido de oração aí, viu? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Senhor, nós temos tanto a aprender do Senhor ainda, Pai. Porque o Senhor de fato é o alfa, o ômega, o início e o fim. E Senhor, nós ainda estamos tão pequenos, ó Pai, tão limitados, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades nos limitam tanto a conhecer um Deus que realmente é insondável, um Deus grandioso, Pai. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz em nossa vida. E Senhor, em nome de Jesus, que assim como essa palavra alcançou meu coração, que ela possa alcançar o coração de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo neste momento, Pai. Senhor, que nós possamos realmente entender a direção do Senhor quando o Senhor diz que nós devemos nos calar, que nós devemos nos silenciar, porque aí sim nós conseguiremos ouvir a voz do Senhor. Porque como a Tua palavra diz, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando nós nos calamos diante do Senhor, nós conseguimos identificar a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos a cada dia andar no Senhor, na ousadia do Espírito Santo, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Que os nossos olhos não foquem naquilo que parece contrário, naquilo que nós não temos, mas que nós sejamos agradecidos pelo que temos hoje, pela provisão do Senhor hoje. Porque como o Senhor mesmo nos diz, basta cada dia o seu mal e o Senhor tem cuidado de tudo. O nosso amanhã nós não sabemos, mas já está escrito pelo Senhor. E o Senhor estará conosco como está hoje, porque foi a Tua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, que nós possamos realmente andar confiantes no Senhor, no Deus da nossa salvação. Que nós possamos realmente andar na certeza de que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é quem nos sustenta. O Pai, que nenhum dos Teus planos para a nossa vida pode ser frustrado, ó Deus. Que nós possamos realmente entender que o Senhor é fiel para nos dar a resposta. Por isso que o Senhor diz que nós devemos clamar ao Senhor. Disciplina, ó Pai, a nossa boca, ao nosso coração, para não reclamarmos diante do Senhor, mas que nós sejamos pacientes, ó Deus, para esperar a Tua resposta e para entender que primeiro o Senhor trata com o nosso coração, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração feito neste momento. Ó Pai, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que estão passando, ó Deus, por um momento de enfermidade, aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor realmente, ó Deus, possa estar agindo, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, na sua família, ó Pai, no nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus que tem o poder de trabalhar tudo em todos. Obrigada, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham uma boa tarde, que Deus te abençoe e até o próximo. Beijos!